TV Câmara, Campinas. Bom, então vamos dar início à nossa reunião. Essa reunião foi A gente chamou ela para um sentido de fazer um bate-papo mesmo, né? Quero agradecer as pessoas que estão aqui presentes. Depois a gente vai abrir para fala, puderem se apresentar, falar o nome também, né? Para a gente deixar registrado. E, na verdade, essa reunião foi parte aí de um processo, de uma pressão, né, sobre a Prefeitura Municipal de Campinas, no sentido da convocação das pessoas que foram aprovadas no concurso público, foram classificadas e ainda não foram chamadas. Existe aí uma demora grande, né? Sabemos aí que é uma demanda que está muito presente, tem vários grupos se organizando, grupos de WhatsApp. Quero agradecer ao Leonardo, que entrou em contato com a gente, né, para que a gente pudesse fazer essa movimentação. Acho que, assim, uma breve contextualização e depois acho que é importante passar para vocês colocarem, né, falarem quais são os concursos, né, e colocarem aqui as informações mais detalhadas. Como a gente estava comentando, infelizmente, a grande parte, né, seja na saúde, na educação, na assistência, na segurança, existe uma defasagem de servidores públicos municipais. Isso não é à toa, é um projeto, faz parte do processo de privatização, de terceirização, esvaziamento, quer dizer, os trabalhadores vão se aposentando, passam em outros concursos, fazem outras coisas e esses trabalhadores não são repostos. Isso é sentido por nós o tempo todo, né? Seja na Secretaria de Saúde, que eu acho que é urgente, assim, né? Uma situação de calamidade mesmo, né? Os centros de saúde estão numa situação de calamidade. Seja na educação também, né? Agora teve alguma convocação dos profissionais da educação especial, mas existe uma demanda muito grande de profissionais de educação especial, inclusive com o Ministério Público, inclusive abriu inquérito para verificar isso, né? Porque na medida que não tem professor de educação especial, isso significa negligência com o direito à educação de uma pessoa, de uma criança, né, com deficiência, que tem o direito, como diz a Constituição, como diz a Lei Brasileira de Inclusão, aquela criança tem o direito, e na medida que não tem o profissional, aquela criança está tendo seu direito à educação negado. Na assistência também existe uma falta muito grande de servidores. Infelizmente, embora nós tenhamos o SUAS, a lei do SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, ele foi menos implantado do que o SUS, né? E a gente tem uma grande parte da assistência social hoje que já está no processo de terceirização, né? Isso há muito tempo, e a saúde também caminha cada vez mais para um processo de privatização, de terceirização, assim como a própria educação. O prefeito Dário Saad anunciou a criação de novas escolas, né? Inclusive a gente até denunciou, porque uma escola que foi inaugurada, fez toda uma propaganda ali no Instagram, no TikTok, mas a escola não tinha praticamente nada, estava sem água, sabe? Sem energia. Então, inaugurou uma escola que foi simplesmente para performar ali uma inauguração, né? Então, mas essas escolas que é como é que é? Espaço da Manhã, tem, né? A prefeitura tem intenção de ser gestão terceirizada. Então, a gente vê que isso é um projeto, né? Assim como na saúde, a não reposição de funcionários levou, por exemplo, à terceirização das UPAs, né? E a gente luta muito, né? Briga muito, mas o projeto que a prefeitura vem implementando, na prática, ele tem levado a uma situação que o próximo passo, infelizmente, e nós vamos resistir contra, acho que é importante esse debate acontecer, a sociedade acontecer, contra a própria terceirização do centro de saúde. Isso é uma realidade que eu não vejo assim que seja uma realidade muito distante que venha essa discussão. Por isso que, quando a gente está discutindo e debatendo a convocação de
trabalhadores, de pessoas que passaram nos concursos. Isso diz respeito à pessoa que passou no concurso, né? Mas tem um sentido também mais geral, diz respeito ao interesse da população de Campinas pela reposição do seu quadro de funcionários. A gente teve, isso não é de agora, né, que tem essa defasagem, mas principalmente depois da pandemia, e com a aprovação da reforma da Previdência, houve uma corrida à aposentadoria, né? Muita gente se aposentou nesse processo. E aumentou ainda mais a lacuna que existe no quadro de servidores públicos. Na última sessão, segunda-feira, foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma das peças de discussão do orçamento. Então, as peças de discussão orçamentária é o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Na minha opinião, teoricamente, essa seria uma das leis mais importantes a serem discutidas, porque é quando se discute, a prefeitura encaminha para o legislativo para debater para onde vai a distribuição dos recursos. Contudo, essa é a crítica que eu venho fazendo há muito tempo, a aprovação da LDO ela virou uma peça fictícia, né? Meramente ritual, porque tanto não faz da forma como como a executiva apresenta, não dá possibilidades da gente, de fato, acompanhar se aquelas diretrizes que foram estabelecidas foram implementadas ou não, e também aqui na Câmara, a maioria dos vereadores que compõem a base de apoio do prefeito, na prática, vota. Eu nunca vi emendar uma lei de diretrizes orçamentárias. Nunca vi, faz 8 anos que eu estou aqui, eu nunca vi ter uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias. Já vem aprovada, exatamente. E eu falo que essa é uma das críticas que eu faço, mas, de qualquer forma, nós apresentamos algumas emendas que não foram aprovadas, mas que eu acho que ela, muitas vezes, mesmo ainda que não tenha sido aprovada, o elemento de pressão é importante, a cobrança, a pressão é importante para que a gente consiga que as coisas andem. E uma delas era exatamente que a valorização, a reposição do quadro de funcionários e as demandas das carreiras fosse uma prioridade no orçamento, né? Infelizmente, essa emenda não foi aprovada, foi rejeitada, mas eu entendo que é por aí que nós temos que fazer a batalha, porque se os serviços públicos, né, são prioridade para a atenção dos direitos fundamentais, a gente precisa ter pessoas para realizar essa política, e a terceirização, na verdade, tem trazido uma série de consequências para a cidade como um todo, seja por conta da precarização do trabalho, da alta rotatividade, do adoecimento, da gestão pelo medo, do próprio processo de corrupção. A gente vivenciou que foi o Hospital Rio Verde, né? O Hospital Rio Verde, que foi a primeira experiência de gestão terceirizada na área da saúde, aqui levou naqueles casos de corrupção e tudo mais. A resposta que a prefeitura deu especificamente na área da saúde foi criar a Rede Mário Gatti, que nós, na época, nós votamos contra e denunciamos que, na verdade, a Rede Mário Gatti ia virar um guarda-chuva para a terceirização. Então, ia virar agora é isso, você tem fatiou uma série de empresas que prestam serviço e estão no guarda-chuva da Rede Mário Gatti. Para mim, a Rede Mário Gatti tinha que ser extinta, porque hoje a gente tem um poder paralelo, tem a Secretaria de Saúde e tem a Rede Mário Gatti. Então, são duas secretarias, né? São duas secretarias que isso contraria, inclusive, a própria lógica do SUS, que a lógica do SUS a lógica do SUS não é curar a doença, é promover saúde, né? Então, você investir na atenção básica, evitando que os casos se tornem mais complexos e que você precise de um atendimento na urgência e emergência. É isso. A ponta ali é o agente comunitário de saúde, que deveria ter o maior suporte, carreira, enfim, né? As demandas atendidas, para que você não precisasse sobrecarregar o centro de saúde e nem a rede de urgência e emergência. Na prática, hoje, os centros de saúde eles estão sobrecarregados,
as equipes estão incompletas, você não tem equipe suficiente, os postos estão numa situação precária, então tem coisas absurdas. Assim, eu fui no posto de saúde São Quirino, por exemplo, eles fizeram uma reforma junto com o governo do estado e na reforma que foi feita não passa a maca pelo corredor. Sabe? Então, tem umas coisas que não fazem o menor sentido. Ou então, de você construir, o centro de saúde recebe uma autoclave e a autoclave não passa na porta, não consegue entrar com a autoclave dentro da porta. Então, assim, tem problemas de muitas são muitos problemas, né? Mas o que mais afeta é a precariedade das condições de trabalho. E para você ter condição de trabalho, você precisa ter um número suficiente de trabalhadores. Porque saúde se faz com pessoas, né? Então, por isso eu quero dizer que acho importante essa movimentação que está acontecendo. Isso diz respeito à vida de cada um de vocês, mas diz respeito também a uma questão urgente na cidade, que é a defesa dos serviços públicos e contra a terceirização, contra a privatização e a defesa dos direitos da população de Campinas. Então, faço essa breve contextualização e acho que seria interessante cada um falar, se apresentar e colocar. E aí eu acho que é importante, mas eu estou aqui mais até para ouvir vocês, né, para receber essa demanda, e aí a gente depois pode pensar alguns encaminhamentos. Pode ser? Quem quer começar? Boa noite, meu nome é Gustavo. Eu prestei concurso para agente comunitário de saúde e até agora não houve mais convocações e a minha dúvida era saber o porquê que isso não está acontecendo, sendo que comparado com o concurso que teve em 2014, como eu havia dito antes, num período de 4 meses foram 99 convocações. E desde que homologou o concurso ano passado, em maio, e as convocações começaram mais ou menos em setembro, não foi? Setembro, e até agora só convocaram para a região sul, que é a região onde eu prestei, só foram chamadas 30 pessoas. E é uma região muito grande, a demanda de saúde, de profissionais da saúde dessa região é grande. Acaba sobrecarregando postos, os profissionais que estão lá, e isso acaba sendo prejudicial. E outro ponto também que eu gostaria de levantar é por que classificar tantas pessoas, sendo que eles já têm um número certo para chamar. Porque eu penso que a prefeitura tem que fazer um levantamento de quantas vagas realmente estão faltando, porque acaba gerando uma expectativa em quem foi aprovado e a gente fica esperando e a lista não roda, não tem novas convocações. Por enquanto é só isso. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Marques. Moro no Parque Industrial. Eu também fiz o concurso ACS para a região sul. Quando eu li o edital do concurso, eu comecei a estudar e eu me interessei muito pela profissão do ACS, que é uma coisa assim, bem interessante. E empolguei com aquilo. Assim, na prova foi meu ponto forte, a parte específica. É um trabalho muito importante. No entanto, eu moro há 4 anos no bairro e eu nunca tive uma visita de um agente comunitário. Eu nunca vi um agente comunitário na rua, no meu bairro. E, assim, a gente procura saber por quê. É porque não atende a demanda. E, no meu caso, eu fiquei em segundo lugar na PCD. Faltam mais 2 pessoas na ampla concorrência para que dê direito a mais um PCD. Tudo bem, estou aguardando. Eu não quero que resolva o meu problema, eu quero que resolva o problema de todo mundo.
E o meu problema também, particular, é porque chamaram a primeira pessoa PCD, e ela pediu exoneração, abrindo uma vaga de PCD no posto de saúde, o posto de saúde de São Bernardo, que ela trabalhava. E simplesmente me falaram que quando a pessoa pede exoneração, já, né, pediu exoneração, não abre uma vaga remanescente no concurso. O edital é muito claro, o edital é lei, né? Foi isso que a advogada especialista em concursos, ela me falou. O edital é lei e, por lei, é obrigado a ter um PCD no posto de saúde. Se o edital diz que tem que ter, ele tem que ter. Eu já liguei para o RH, mandei um e-mail, eu fui pessoalmente, é essa a resposta que eles me dão. Que quando a pessoa ela não estava no processo de convocação, ela não, por exemplo, se ela tivesse saído no exame médico, alguma coisa assim, aí abriria uma vaga. Se o documento não levou o documento, alguma coisa assim, ela perderia a vaga, abriria uma vaga remanescente. Mas não é isso que diz a lei. Eu procurei saber, pesquisei muito, procurei um advogado especialista, igual falei, e assim estou esperando para ver o que a gente pode fazer. Não queria ter que entrar com recurso, ter que entrar na lei, ter que entrar com advogado, né, porque é um direito que eu gostaria de que fosse respeitado, né? Gostaria que fosse respeitado sem ter que fazer isso tudo. Mas se tiver, eu vou ter que fazer. Você fez a sua parte, né? Não é? Esperando a parte dele. E uma coisa muito importante que você falou de terceirização é que, além de terceirizar a saúde, de sucatear, né, na verdade, o prejuízo é muito grande, porque nós fizemos curso para... depois que nós passamos, nós teve um curso de ACS que nós fizemos. Então, quer dizer, nós fomos preparados para assumir o cargo. É um cargo... Quando foi esse curso? Fizeram todos os protocolos, tudo, né? Fizemos curso, recebemos certificado. A gente está qualificado para... Teve que estudar de novo para fazer esse curso. E se não passasse nesse curso, estava reprovado. Uhum. Bem lembrado. Né? Foi em maio do ano passado, 29 de maio. O período para a gente realizar foi de 5 de abril a 11 de abril de 2023. Foi antes da homologação. Tanto que né, esse curso era classificatório também, era eliminatório. Foi bom você ter lembrado que o Gustavo tem que ter tudo funcionando. Certo. A gente passa em todos os postos que a gente passa, as pessoas estão gritando, né, eles falam, está faltando gente aqui, fala, que dia que você vai começar? Ela me avisou que falou, tomara que você venha para cá, porque a gente está muito sobrecarregado aqui. Então, quer dizer, eu achei que era uma coisa assim que já estava bem encaminhada, né? Tava bem... E esse negócio de a gente ficar todo dia olhando o diário oficial, isso aí já vai desgastando a gente. Porque teve semana passada, eles convocaram uma lista de professores, um monte de coisa, menos enfermeiro, técnico, médico. Agora, a nossa, assim... Seria mais simples, né? Tem concurso lá, eles convocando de 2019, né? Tem concurso de 2019. E o nosso, aquilo vai cansando a gente, vai dando um desânimo, que é uma coisa muito grande. E só para fechar, eu trabalhei numa empresa terceirizada da CEPROCAMP, que é da prefeitura também.
Aí, o que acontece? Vem uma empresa, era de Itapetininga, que ganhou a licitação. Aí eles vêm, contratam, e aí, os primeiros meses, tudo direitinho. Aí, o que acontece? Eu trabalhei 1 ano, ela saiu porque ela não estava dando conta. Ela saiu, foi embora e não teve acerto, ela não depositou fundo de garantia. É isso que acontece com as terceirizadas. É um lixo, né? Aí vai saber por que ganhou, né? Isso aí a gente não... Mas é o que acontece. Saiu, aí entrei na justiça, tá parado, também não tem previsão, falo com o advogado, está em Brasília. E não tem. Na época, eu entrei em contato com o tesoureiro lá da Ceprocamp. Ele falou para a gente, falou assim, ó, nós não vamos fazer o repasse para ele o último repasse, porque é para garantir o pagamento de vocês. É para garantir o pagamento de todos vocês. Porque a gente sabe que a empresa, se repassar, ela vai embora mesmo. Aí decreta falência, né? E abre em outro lugar com outro nome. Então, aí o que aconteceu? Ela foi embora, tudo. Aí eu entrei na justiça contra a empresa e contra a Ceprocamp. Inclusive, ele orientou a entrar contra a Ceprocamp também. Sim. Porque era para justificar o que eles pagariam para a gente. E simplesmente, na audiência, falou, não, na audiência não tem nada disso. Eles não têm dinheiro para pagar, não vão pagar. Eles tiraram, eles não têm obrigação de honrar os compromissos que a terceirizada não honrou. Agora, se eles não fiscalizam, eles são obrigados a fiscalizar a empresa. Tem que ser corresponsável. Né? Não é? Então, está o processo contra a Ceprocamp e contra a empresa. Do que era? Era empresa de portaria. Portaria. Ela fazia trabalho segurança. Eu fazia trabalho na Ceprocamp lá da Jardim Miriam. Como que é do nome da empresa, você sabe? Você lembra? Lembro sim. Opportunity. Com H, tudo diferente, com Y, tudo sim. Diferente. Né? Se eu não me engano, é de Itapetininga. Então, era desse jeito. A terceirizada, o que acontece é isso. Ou seja, você vê, não tem uma fiscalização da prefeitura, né? Não tem, então... Alguém está pegando dinheiro aí? Tá bom, então, tá? Obrigada, Leonardo. Quer falar? É verdade. Mas se quiser falar, também Pode falar. Oi, meu nome é Eliane, eu sou tia do Gustavo. Então, assim, me interessa também, né, que dê certo, que ele seja chamado, porque a gente fica ansioso e a gente acompanha tudo junto, né? Leva para fazer prova e vai todo esse processo, né? Então, a gente vê que eles ficam agoniados e a gente queria uma solução, né? A gente liga, vai atrás, é só acompanhar o diário oficial e fica na expectativa, né? Não sei se eu vou atrás de outra coisa, se eu espero. E fica esse problema todo, né? Até foi bom ele ter comentado, né, que eles fizeram toda a preparação que eles pediram, então tudo que foi pedido foi feito e, no entanto, né, estão aí esperando, sem nenhum retorno, sem nenhuma resposta. Agora a gente fica mais animado. E quando o Gustavo comentou que foi criado o grupo, que você estava encabeçando, eu falei, agora acho que vai dar certo, né? Então a gente tem uma expectativa, né, de pelo menos, né, alguém tá lutando pelo pessoal, né? E aí todo mundo teria que estar junto para poder, né, dar certo. Então é isso. Boa noite a todos, eu sou o Lucas. Eu estou inscrito em concursos mais recentes. Eu me inscrevi naquele de agente de ação social e na área de educação também. O de agente de ação social é um dos concursos que me intriga bastante, porque em dezembro venceu o contrato do pessoal do processo seletivo, né, que tinha sido contratado aí em caráter meio que emergencial. Nós já estamos indo para julho e até agora nada. Dezembro.
Dezembro, eu acabei conversando com a galera. E até agora nada. O que eu ouvi foi alguma especulação de que chamaria 20 pessoas, mas é sempre isso, são sempre especulações, né? Você nunca tem uma resposta mais concreta por parte da administração. Eu acho que, baseando no que você falou aqui, né, no início, acho que é bom recordar também que, inclusive acompanhando o seu trabalho, de que ao mesmo tempo que a gente vê essa morosidade, essa terceirização, essa precarização, a gente vê também o Executivo aprovando, com a anuência aqui do Legislativo, a maioria deles, muitos cargos comissionados, né? Tá virando uma festa de cargo comissionado e a gente que está ali na base, que né, acho que a gente pode dizer por mérito, né? Eu não gosto muito de pensar em meritocracia, mas que estudou, que se empenhou, que por lei, né, como pontuou nosso camarada lá, que por lei teria direito, fica a Deus dará. Então, a minha intenção é começar justamente a me organizar. Eu estou sentindo uma morosidade muito grande de outros concursos, né, de edições anteriores, tal como a de vocês. E eu também gostaria que não, mas acho que vai ser inevitável não ter uma briga, uma pressão para que isso aconteça, e eu estou disposto a abraçar essa briga. Inclusive, dia 29 tem um evento seu também aqui, né, que é válido ressaltar. É isso. Uma coisa importante você falou, é que eu conheci o seu trabalho pelo Instagram. Conheci o seu trabalho pelo Instagram. Aí, tanto que eu falei assim, vou mexer com ela para ver se ela pode abraçar a nossa causa. E, no entanto, você já tinha um abaixo-assinado, né, que eu não tinha visto ainda. Aí falei assim, vou passar para o pessoal para ver, para todo mundo entrar. Então, aí eu falei assim, porque quando a gente trabalha assim num grupo, quando a gente está num grupo, é muito complicado. Então, eu falei assim, gente, eu não a conheço pessoalmente, eu acompanho o trabalho dela, ela luta, ela bate de frente, então é isso que a gente está precisando. Eu não sou político, eu não estou fazendo campanha para ela, fiz questão de falar, porque às vezes as pessoas falam, não, ele está fazendo isso porque ele é político, ele está... Não é isso. Eu acho que a gente tem que... Se uma pessoa que luta por nós, que luta pela nossa causa, eu acho que a gente tem que apoiar, sim. Eu acho que a gente tem que apoiar, sim. Não deixa de ser, mas eu queria me isentar porque a opinião era minha. Eu falo assim, a minha opinião é uma, eu não quero influenciar ninguém. Com receio, né? Porque religião, política, é tudo muito complicado, mas a gente tem que falar, porque tem que posicionar, não é... Parabenizar a atitude, né? É claro. Tá bom. Bom, até começando por essa questão da política, né? Eu concordo que, na verdade, tomar a política, ela muitas vezes esse estigma que o Lucas colocou em torno da política, ele é quase como pintado como algo feio, algo que é ruim, né? Mas a gente sabe que isso serve a alguns interesses, né? Quer dizer, porque quando a gente está defendendo o serviço público, isso é uma posição política, né? E, na minha opinião, é uma posição política que favorece a maioria das pessoas. Talvez não favoreça as empresas terceirizadas, que ficam dando calote em trabalhador. Esses daí não vão ser beneficiados com a defesa do serviço público. Então, nesse sentido, isso é político, né? Quer dizer... A gente é posicionado a todo momento. Claro, politicamente. Exatamente. Até porque, né, se a gente não se posiciona politicamente, tem muitas pessoas que estão tomando posições políticas extremamente equivocadas, perigosas.
Então, mas eu entendi, né? Entendi a tua preocupação. Sobre a questão, eu queria comentar algumas coisas. Sobre a questão das cotas PCD. Essa argumentação que foi apresentada para ti, Leonardo, não faz sentido, porque a reserva de vagas nos concursos é para cumprir uma legislação que reserva vagas no mercado de trabalho para as pessoas PCDs. Então, na verdade, não basta você ter preenchimento no concurso. A reserva de vagas no concurso é um meio para que se chegue no final do cumprimento da lei, que é a reserva de vagas de trabalho, né? Isso que diz a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eu já tinha comentado aqui, né, antes, acho que o Lucas ainda não tinha chegado, nós vamos provocar a prefeitura, né, por meio do requerimento, questionando isso, e vamos acionar também o Conselho da Pessoa com Deficiência para que tenha ciência do que está acontecendo, e acho que é importante a gente fazer essa provocação, porque esse argumento que foi apresentado não faz sentido, né? Eu tenho uma dúvida. Essa questão da terceirização, a torta direita, do jeito que está, ainda mais na questão da saúde, isso é permitido pela lei federal, alguma coisa assim? Peraí só um minutinho. Desculpa, te cortei. Não, sem problema. É porque o nome dela é Tá. Obrigada. Tá? Então, a minha dúvida Microfone para... tá. Então, a minha dúvida é, assim, na questão de tanta terceirização na saúde pública, se isso é permitido por lei, porque está meio que virando uma várzea aqui em Campinas essa questão. Já teve caso de corrupção e acaba se tornando uma coisa meio problemática, porque o SUS é para a população. Então faz sentido ter servidores públicos no SUS, não uma empresa terceirizada tomando conta. Sim. É boiada, né? Onde passa boi, passa boiada. Eu vou comentar essa questão. Primeiro, eu queria só falar sobre a questão dos cargos comissionados, que foi mencionado, né? A gente tem feito aí uma batalha, né? Porque qual a diferença dos cargos comissionamento, dos cargos comissionados para os servidores públicos, né? A grande questão é que o servidor público ele não é um cargo de um governo, ele é um cargo do Estado. Um servidor público ele presta um serviço para a própria prefeitura. E muitas vezes, inclusive, como servidores públicos, nós somos obrigados a contrariar as chefias. Né? Muitos momentos, eu como servidora pública, funcionária da Unicamp, nós já tivemos, inclusive, eu pessoalmente já tive embate com a minha chefia por conta que entendia que estava sendo tomado procedimentos equivocados que iam contra, inclusive, o Estatuto do Servidor Público, que são a quem nós respondemos, né? Nós somos obrigados a responder. Então, isso é muito importante para a implementação da política pública, né? Você não estar atrelado a um governo, né? Então, a fase onde isso ficou mais explícito foi durante a pandemia. Se não fosse o conjunto dos servidores públicos no meio de um governo negacionista que negava a crise de saúde pública, os servidores, como servidores de carreira, puderam, em muitos momentos, contrariar o próprio governo e implementar as políticas que eram necessárias, né? Os cargos comissionados não é todos os cargos comissionados, mas a grande maioria dos cargos comissionados hoje, na prefeitura municipal, isso já vem desde o governo Jonas Donizete, né, o ex-prefeito, porque o Jonas Donizete ele foi condenado em primeira instância por conta da farra dos comissionados. Ele terminou o mandato com uma liminar, porque você tinha o desvirtuamento daquilo que é a finalidade do cargo comissionado. E esse desvirtuamento da finalidade exatamente porque a nomeação de cargos comissionados é uma forma de compra de apoio político, de constituição de base aqui na Câmara Municipal, né? Então, distribuem os partidos que compõem a base, e aí a gente chega as leis acabam passando, aí é o que garante que a boiada passe. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, na verdade, eu estou dialogando com a tua preocupação. Você comentou sobre a questão da meritocracia, né? Na verdade, você pode ter cargos comissionados extremamente especializados.
extremamente especializados. Inclusive, a nomeação de cargo comissionado, dos sentidos originais é exatamente isso, porque muitas vezes, sei lá, você precisa de um cargo, você precisa de uma função técnica sobre emergência climática, que é uma pessoa muito com uma formação muito específica para atender aquela demanda. Aí você pode fazer um cargo comissionado, nomear e tarará, né, um cargo técnico, por exemplo. Poderia ser, né? Você tem cargos políticos? Tem cargos políticos, mas os cargos políticos eles têm que estarem limitados ao que é necessário para se implementar um programa político que foi ganho na eleição. Eu aí discordo do programa do Dário, mas ele tem um programa político que ganhou a eleição e que vai ser implementado. Então, mas o problema não é esse, né? O problema é que o cargo comissionado ele é desvirtuado para criar uma moeda de troca de apoio político e, de fato, tanto que na emenda que nós apresentamos na lei orçamentária era exatamente isso, que se valorizasse a contratação de servidores, né, que seria uma prioridade, e a redução dos cargos comissionados. Esse era o sentido da emenda que nós apresentamos. Sobre a questão da terceirização, e aí, na verdade, o depoimento que o Leonardo coloca, né, de como a terceirização, na prática, a terceirização foi um instrumento que foi paulatinamente cada vez mais sendo liberado. Então, durante o governo Temer, se liberou a terceirização das atividades fim. Antes era só atividade meio, agora as atividades fins podem ser terceirizadas, né? Então, a gente vai vendo que a legislação vai sendo alterada para favorecer a terceirização, que, na prática, ela não tem nada de eficiência, não é uma questão de eficiência, basicamente, você não ter servidor público, porque o servidor público ele tem aí uma estabilidade, ele tem acesso a direitos, né, e direitos que foram processos de luta e conquista, né? A terceirização ela é uma forma de rebaixar salários e direitos. E aí é muito comum, infelizmente é muito comum esse cenário que a terceirizada entra em processo de falência, muda de nome, porque fica... quando a gente teve aqui a investigação do caso do Hospital do Verde, foi exatamente isso, né? Quer dizer, quando a gente foi ver quando puxou a capivara lá da Vitale Saúde, a gente viu que era uma empresa que ficava mudando de nome, já tinha tido vários nomes e fica disputando chamamentos públicos nas prefeituras. Eu tive audiência no fórum, que eu cheguei certinho, na hora certa, com o advogado. Aí chega o advogado da CEPROCAMP e o advogado, por exemplo, a empresa, ela não conseguiu ser acionada, porque ela não tem endereço, ela não existe mais, então ela não consegue fazer contato com... Simplesmente, e aí o que a CEPROCAMP ela não assume. Ela não assume o mal feito, né, a coisa errada. Então, o que acontece com a gente? O processo está parado, isso aí há 5 anos. Então, está parado e eu ligo para o advogado, tem previsão? Eu falo, não tem previsão, infelizmente, já está em Brasília. Mas eles não fazem questão nenhuma de resolver, não. Na verdade, esse rebaixamento geral das condições de trabalho tem levado, inclusive, pós-reforma trabalhista, trabalho intermitente, e também teve uma mudança na reforma trabalhista que tem dificultado para o trabalhador assumir, entrar na justiça, porque agora as custas, caso se perde um processo trabalhista, as custas do processo recaem sobre quem entrou, né? Então, isso também é parte desse processo que, na verdade, é um rebaixamento geral das condições de trabalho, que é uma realidade que a gente está enfrentando no Brasil, né? Bom, mas aí entrando agora mais... eram comentários gerais sobre... Mas eu acho que é importante, né? É importante porque isso, para mim, assim, nós discutirmos essas coisas, sabemos estarmos bem localizados nessas coisas, é inclusive uma proteção para o trabalhador,
né? Muitas vezes a gente, em vários momentos, nós precisamos nos defender, né? Seja individual, seja coletivamente, contra abusos, e isso passa tanto pelo exercício da defesa do seu direito existente, quanto pela defesa e ampliação de mais direitos, né? Então, até dialogando com a tua pergunta, Gustavo, como que isso acontece, né? Por que a terceirização vai sendo... Eles vão comendo, né? Vai ganhando espaço. Aqui na Prefeitura de Campinas, é muito evidente que em 2016 teve um projeto de lei que permitia a terceirização na saúde, educação, assistência e segurança, e aí depois vem a rede Mário Gatti, o fatiamento. Então, tudo vai sendo colocado, né, e estruturado de forma que se avance na terceirização, e avança na terceirização ao mesmo tempo que não se contrata servidores públicos de carreira, que são, de novo, né, são funcionários do Estado, né, não são funcionários de um governo, são funcionários do Estado. O que eu queria propor aqui para a gente? Além desse requerimento e do acionamento do Conselho da Pessoa com Deficiência, né, para a gente verificar exatamente essa questão da reserva de vagas, eu acho que a gente precisa fazer, né, se o Ed me ajudar nisso, a gente precisa fazer requerimentos questionando os concursos em aberto, entendeu? Fazer requerimentos de informação para questionar a prefeitura sobre os concursos em aberto e digamos assim, acho que a gente precisa formular direito à pergunta, mas questionando por que está demorando tanto para ser essas convocações, né? Esses requerimentos, o requerimento de informação é um instrumento que o Legislativo tem, que é um instrumento de fiscalização. Eles têm 15 dias para responder, prorrogável mais 15, então, no todo, 30 dias. Algumas vezes passa, algumas vezes eles respondem... Não, às vezes eles respondem. Eles fingem que respondem, mas não respondem, sabe? Responde sem que responder. Mas eu acho que a gente precisa encaminhar isso até para saber, até para, né, dentro dessa de forma de pressão, e até para a gente, nesse processo de pressão, a gente ir contrapondo, então, né, porque é sempre um debate, né? Existe sempre um debate, eu acho que é importante que a gente faça esse requerimento. Além disso, tem esse abaixo-assinado também, né, que nós estamos fazendo. A deputada Sâmia Bonfim também está numa movimentação em nível nacional, inclusive, porque a reposição de trabalhadores federais é importante, né, ainda mais no cenário que nós vemos aí, governo Temer, governo Bolsonaro, né? Então, a deputada Sâmia Bonfim está nesse processo. Nós temos dialogado com ela, inclusive, de como que a gente pode ir inserindo Campinas nesse processo de luta que extrapola Campinas, que extrapola a mais nacional, né? Mas aí eu acho que penso um pouco esses encaminhamentos, e além da pressão, né, da publicização, da questionamento, que eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo, né, do grupo, ir se reunindo, ir fazendo, trocando, enfim, né, a gente já vi movimentos de luta Convoca Já que foram bastante potentes em várias prefeituras, tudo mais. A prefeitura acaba sendo mais próximo, né? Então eu entendo, já vi outras experiências de movimentos de Convoca Já que foi bem importante, bem expressivo, surtiu efeito, exato. Porque no limite eu entendo assim que, como é um ato da prefeitura, o que nós precisamos fazer é escancarar a demanda, a necessidade e pressionar para que isso seja realizado, né? Então, eu entendo penso que os encaminhamentos são nesse sentido, né? Não sei se vocês têm alguma outra proposta de encaminhamento. Agora, por enquanto, não vem nada em mente, mas as propostas estão... E eu fico à disposição, né? Não sei se o grupo tem marcado reunião presencial, mas é só um grupo. Oi? A gente montou o grupo ali também.
da mobilização por... Aí também uma sugestão do Leonardo. Eu acho que também agora um encaminhamento importante para seguir nessa mobilização é acessar as pessoas também que vocês conhecem, que prestaram concurso, que também estão nesse processo, porque a pressão ela avança à medida que a gente consegue ter maioria para fazer essa pressão, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir juntar ali naquele grupo, fazer também novas reuniões para debater métodos de pressão a partir das respostas que a gente tiver também dos requerimentos de informação, acho que dá para ter um prosseguimento e gerar esses resultados pelo Convoca Já, que a gente já viu exemplos também em outras cidades que deram certo, à medida que a gente vai conseguindo congregar mais pessoas para eles também sentirem o peso, né, a consequência de não fazer essa convocação. Cada hora chega uma reclamação de um, aí depois de outro. Então, quer dizer, isolado, eu sempre quando eu mando um e-mail para o setor de recursos, de concurso da prefeitura, eles me respondem assim prontamente. E-mail me respondem assim, no mesmo dia. Só que a resposta que eles me dão não é a resposta que eu quero, não é a resposta que eu preciso, não é a resposta que eles teriam que me dar, né? Então não adianta nada. Aí eu falei, deixa ele lá, a gente manda essa resposta para ele vai aceitar, vai ficar na boa. Aí o Gustavo manda uma também, eles vão responder para ele. Então, quer dizer, se a gente juntar e falar assim, e gritar todo mundo junto, eles vão ter que nos ouvir. Claro. Eles vão ter que... eu não quero uma satisfação, eu não quero... Uma resposta vazia. Uma resposta vazia, não. Eu quero uma resposta. Falar, não está convocando por quê? Se está no posto de saúde, o pessoal está sobrecarregado, se não está conseguindo fazer o trabalho corretamente, que é um trabalho muito bonito, o trabalho do agente comunitário, que é um trabalho de campo, que é um trabalho... Conecta o SUS à população. É um trabalho muito importante. Eu fui me empolgando com a história, toda essa história, e fui gostando. Falei, eu quero trabalhar nisso, o que eu quero. Então, eu acho que a gente tem que gritar, mas não individual, a gente tem que gritar coletivamente. Eu acredito assim, que a gente tem que marcar uma outra reunião, ver um horário assim, para ver que o pessoal pode ir, um final de semana, né, para ver se a gente consegue mais pessoas para ficar melhor a nossa luta. Sim. Né? E na verdade, assim, eu acho que é muito comum porque de fato, assim, é muito comum as pessoas, né, quer dizer, se monta um grupo e as pessoas às vezes parecem uma certa passividade, né? Às vezes a gente fica com essa impressão, né? Mas eu ao longo do tempo eu fui compreendendo que na verdade as pessoas não são educadas para a política, para o exercício da cidadania, né? A gente não nós não somos educados nesse sentido, né? Nós uma sociedade que na verdade ela deseduca politicamente. Então, quando a gente tem esse processo, né, quer dizer, vocês, né, vêm e estão na frente, eu acho que seria legal a gente tirar uma foto, postar no grupo, né, um abaixo-assinado. Esse chamado para a participação, ele é fundamental porque ele dá exemplo, né? Tem aquela coisa, as palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Então, a gente precisa que é sempre necessário que alguém tome a frente, né, ou que um grupo de pessoas tomem a frente para que a gente possa movimentar. Isso é sempre, gente. É assim que as coisas se movem. Exato. Então, eu acho que é muito importante. Quero parabenizar vocês que tomaram a iniciativa e entendo que a gente vai continuar. Acho que a gente deveria fazer, inclusive, dar uma agitada no abaixo-assinado, né? E eu tenho falado disso na tribuna, mas a gente pode programar aí um... Quantas assinaturas eu tenho abaixo-assinado? Nós estamos com, acho que, quase 300 mil. E aí é legal passar para os amigos. Porque era a meta inicial. A meta inicial era 100.
porque ele vai subindo. Cada vez que atinge a meta, dobra a meta. E aí a gente vai... E até é interessante o abaixo-assinado também, para a gente também ter contato com as pessoas, né? Então, a gente pode ir divulgando e tudo mais. E ir cobrando também na tribuna, fazendo esse processo de agitação. Acho que assim a gente pode avaliar mais para frente, né, de pensar uma outra forma ou uma outra reunião, talvez no espaço, né, talvez não aqui na Câmara, enfim, a gente pode ir vendo outra reunião para juntar as pessoas e outras formas, né, de dar visibilidade, de conseguir. Exato. Pensar alguma coisa digamos assim, de visibilidade para que a gente possa aumentar essa pressão, né? Hoje, né, eu mandei mensagem ali para a gente tinha um pessoal inicial ali no grupo. Hoje, por exemplo, eu mandei mensagem de manhã para todo mundo, reforçando que a gente ia ter atividade aqui hoje, essa reunião, e também para as pessoas compartilharem, né, novamente o grupo e o abaixo-assinado. E aí, nesse período de tempo, se eu não me engano, foram 30 novas pessoas que entraram no grupo, que a gente foi ali autorizando. Foi entrando bastante pessoas hoje ao longo do dia, o que demonstra também a entrada, porque as pessoas querem se mobilizar a partir disso, né? Por exemplo, é um grupo recém-criado que nós temos 69 pessoas que entraram de forma espontânea para se somar nessa mobilização. Então, acho que a gente, dando mais caldo, temos aí também condições de fazer, por exemplo, essas ações de visibilidade na frente da prefeitura, que demonstra o peso e a necessidade de se convocar emergencialmente os classificados no concurso público, né? Uma coisa bem curiosa. Você estava falando, eu lembrei, né, que quando você estuda para concurso público, o mundo é maravilhoso, né? E na prática a gente percebe que é totalmente diferente. Mas eu ia falar outra coisa. A gente percebe uma timidez muito grande do grupo de se pronunciar por receios políticos mesmo. Mas eu não sei se eu estou em posição de aconselhar ninguém aqui, mas eu acho que é preciso ter esse posicionamento firme no grupo, falar mesmo sem medo, porque isso legitima as pessoas a tomar mais iniciativa, a falar alguma coisa. Quando eu chamo algumas no particular, no geral, a maioria delas concordam comigo, mas no grupo todos preferem se abster. E aí, quando a gente se abstém, toma voz outros grupos, que dentro dos grupos de concurso público tem muita gente que fala muita merda, desculpa o palavreado aqui dentro. Então, acho que é bom ter esse posicionamento, eu só queria dizer isso. Obrigado. Sim. Na verdade, a gente tem visto que tem um setor que está constantemente utilizando de práticas intimidatórias, de posições que acabam exatamente para que as pessoas tenham medo de se manifestar. Então, a gente não baixar a cabeça, não se calar, ter posições firmes, né? Isso é fundamental, até para que a gente possa ter o direito de manifestação, o direito de falar, porque isso também está sendo questionado o tempo todo, né? Se você fala uma coisa, né? É o exercício da própria democracia. A democracia, se ela não é realizada na prática, ela não existe, né? Então, eu acho que é bem importante isso que o Lucas coloca. Lá no grupo eu já levantei também essa questão de tanta terceirização. Qual está sendo o objetivo financeiro desse número elevado, sabe? É uma questão que fica aí no ar. Às vezes não é para arrecadar. Interesses próprios, né, eu diria. Alguém está com um interesse muito grande aí nessa questão de terceirização. Custa caro. Tem uma conta que muitas vezes não se faz na terceirização, que é o tanto que é necessário de servidores públicos para fazer acompanhamento, fiscalização. Então, assim, você direciona uma parte da estrutura da prefeitura para fazer fiscal de contratos, não sei o quê. Só que, na verdade, né, você está custando também, né? Você não barateia, né? Porque a desculpa é sempre essa, né? Baratear, mas você contrata a empresa e contrata o servidor público para fazer a fiscalização. Você paga em duas frentes. Mas é isso, então, gente. Então,
muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Parabéns pela agitação, por terem tomado a frente desse processo. E nós vamos nos conversando ali também no grupo. Bom, e parabéns, Eliane, por dar força moral para ser a parceira aí do Gustavo. E ele trabalha assim, dia sim, dia não. O dia que você estiver trabalhando, eu vou no seu lugar, em frente à prefeitura. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. TV Câmara, Campinas.